O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como Moisés, com o seu povo no deserto, fez cair o maná do céu para saciar a necessidade do povo, por compaixão desse povo, assim Jesus, ele, como novo Moisés, como profeta vindo da parte de Deus, também realiza este mesmo sinal. Mas ele não faz isso simplesmente por causa do alimento. Ele faz isso porque aquelas pessoas que seguiram ele o dia todo nem se preocuparam com a comida e estavam famintos de um outro pão, que era a palavra de Deus, a palavra da vida, que os atraía, que os movia a seguir Jesus. E Jesus tem compaixão dessa disponibilidade. Tanto que os discípulos vão dizer, despede o povo para que eles vão procurar comida. E aqui entra uma outra expressão de Jesus, dá vocês mesmos de comer para eles. Aí vão pensar, monetariamente, quanto que nós vamos gastar para poder satisfazer esse povo, dar um pedaço de pão para cada um. E ele só faz uma pergunta: quantos pão vocês têm? E a partir daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz um gesto que é o gesto eucarístico, que nós fazemos em todas as missas. Nós tomamos o pão e fazemos a oração de ação de graças, tomamos o vinho, fazemos a oração de ação de graças e depois o distribuímos. É o mesmo gesto de Jesus, de bendizer o pão, bendizer o alimento. E com a ação de graças, o milagre da multiplicação acontece e eles são alimentados, satisfeitos, vamos dizer assim. Quer dizer, ninguém ali ficou com fome, todo mundo comeu à vontade. Tanto comer à vontade que sobrou, e o que sobrou deu 12 cestos. O que Deus faria
com a minha vida se eu me abandonasse inteiramente nas mãos dele. A gente às vezes acha que tem que ter muita coisa para fazer o bem. E não precisa ter muita coisa, não. O pouquinho que a gente tem já é suficiente para nós fazermos o bem, para nós ajudarmos quem necessita. E os discípulos se tornam assim como que os doadores, né? É Jesus quem abençoa o pão, quem toma ele em suas mãos, quer dizer, torna-os de simples alimento, torna um alimento sagrado, como ele fez com os discípulos, tomou cada um dos discípulos também em suas mãos, porque os discípulos se tornam pão nas mãos de Jesus, e eles têm a missão de dar de comer a quem tem fome. Mas não pense só na fome do estômago, é na fome da alma, que é o que mais nós temos fome, de vida. Dar vida, produzir vida, e vida divina, vida eterna. É esse o grande objetivo de Jesus e dos discípulos depois. E a carta de João vem nos dizer desse amor que João diz para a comunidade: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. A difícil tarefa de amar, que ainda muitos têm dúvida: o que é amar? Amar é abaixar a cabeça para tudo, amar é aceitar tudo, amar é deixar os outros fazer o que quiser da gente. O que é amar? Deus nos ama. De que forma Deus nos ama? Alguns acham que Deus só ama ele se Deus der tudo o que ele quer, né? Se a gente buscasse o reino de Deus, nós íamos ter tudo o que nós queremos, mas nós buscamos comida, roupa, tranquilidade, saúde. Nós buscamos estas coisas que são passageiras, mas não buscamos o principal, que é o amor de Deus. Deus nos ama, diz João, da maneira como Jesus nos amou. Ele olhou para a fome de vida que existe dentro de nós e sinalizou pela sua pessoa, né, a quem pode lhe dar a vida, dando-lhe o pão necessário para aquele momento. Foi por causa desta sede que ele multiplicou o pão. Tanto que o Evangelho vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Queres uma cura de Deus? Busque-o. Reze, faça penitência, confesse, muda de vida, seja uma pessoa como o próprio Deus é, que ama as pessoas, quer dizer, quer o bem delas e faz o bem para elas. Mesmo que elas fazem o mal contra nós, faz o bem. Se alguém te amaldiçoa, abençoa ela. Se alguém falar mal de você, fale bem da pessoa. Nós temos que inverter esse modo de ser que nunca traz paz para nós, porque estamos em constante guerra um com o outro. E deixamos de ser imagem e semelhança de Deus quando agimos segundo o modo do mundo, o pensamento do mundo, que é contrário a Deus, porque quem não ama não conhece a Deus, e quem não conhece a Deus é tão violento quanto tudo que está ao nosso redor é violento. Age com violência, age com desprezo, age com maldição. Por isso que quem ama nasce de Deus. E se eu quero amar, eu preciso aprender com Deus a amar. E Ele amou tanto a gente, diz João, que mandou o seu Filho na nossa carne, na nossa humanidade, se tornou bem próximo, bem visível a nós. Foi o que os reis magos contemplaram,
Por isso que o Salmo vai dizer: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, né? Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Eles reconheceram, pela estrela, ali tem um rei, que não é um rei qualquer, mas é um rei divino, é um rei humano. É um rei que veio pessoalmente até nós. E na sua pessoa ele revela todo o amor que o Pai tem para conosco. Dá a vida. Se entregou, morreu. Amar é aprender com Deus a ser justo, a ser verdadeiro, a ser coerente com aquilo que dizemos que somos. Foi assim que Deus manifestou, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho. Antes de nós buscarmos amar a Deus, Ele já nos amou. Não somos nós que amamos a Deus, mas Deus já nos amou antes de nós, para que nós experimentássemos o seu amor e na experiência do seu amor pudéssemos responder também com amor e ver a grandeza da sua misericórdia, da sua compaixão para com todos nós. E é nessa certeza, meus amados irmãos, que nós caminhamos a cada dia, a cada momento. Na nossa vida, tudo está nas mãos dele. E confiantes nele, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Busquemos em primeiro lugar o seu amor. Se você nunca experimentou o amor de Deus, corre atrás. Busque, deseje, ore, peça. Senhor, dá-me a compreensão do teu amor por nós. Dá-me a compreensão da tua misericórdia. Porque nós vivemos num mundo de Deus levou, né? Um mundo de insatisfação, de guerra, de divisão, de disputa de poder, de disputa de quem pode mais, quem sabe mais. Sabe, tantas coisas que, em vez de trazer paz e tranquilidade, vamos dizer para nós, traz guerra e violência. Joga um contra o outro. Como é que nós vamos ter paz? Como é que nós vamos viver em paz se nós estamos em guerra ainda? Então, por isso que é radical a conversão a Deus. Nós temos que mudar a nossa vida, mudar a nossa postura, mudar a nossa linguagem, mudar a nossa mentalidade, mudar tudo em nós, sem deixar de ser nós. É nós que mudamos as coisas. E Deus vai chancelando, na medida em que nós vamos dando passos de mudança, passos de conversão. Na medida em que nós vamos agindo no amor dEle, sob o amor dEle, na medida em que nós vamos conhecendo a maneira como Ele nos ama, como Ele nos salva, o que Ele faz a nosso favor, nós vamos dando respostas, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que criamos Deus, e não é nós que temos que amar a Deus por primeiro. Ele já nos amou. Guarde bem isso. Deus já me amou desde todo sempre. Nós estamos no ano 2025, né, a partir do nascimento de Cristo. O mundo já existe muitos milhares de anos atrás. E o amor de Deus foi derramado sobre a humanidade da mesma forma. Então, antes que nós existíssemos, Ele já nos amava. E é por isso que a provocação é no sentido de buscar entender esse amor, buscar conhecer esse amor, buscar, sobretudo, deixar-se ser amado por Ele. Porque quem é amado por Ele consegue amar o outro. Porque conhece como que Deus ama. E aí as coisas vão se multiplicando, vão se desdobrando, como Jesus, que não olhou para o estômago daquelas pessoas, olhou para a disposição delas de passar o dia inteiro
ouvindo Ele. Porque a fome deles, aquela primeira fome, é maior do que a segunda. E Ele sinalizou como aquele que dá o alimento para as duas realidades, né? Tanto para a alma quanto para o corpo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Eu diria, buscai o amor de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que assim seja, meus irmãos, que o nosso coração se abra profundamente a esta graça. E vamos pedir nesse dia, Senhor, dá-me compreensão do seu amor e ensina-me como amar os meus irmãos.